Você já se perguntou por que, mesmo diante de tanta escuridão, ainda buscamos a luz? Não a luz física do sol que aquece a pele, mas a luz que clareia a mente, que organiza o caos interior, que dá forma às nossas sombras. Na mitologia grega, essa luz tem nome: Apolo, deus do sol, da profecia, da música e da cura. Apolo não apenas iluminava os campos, mas também o coração humano, filho de Zeus e Leto. Apolo nasceu em meio a perseguições, era enciumada, tentou impedir seu nascimento, mas a deusa conseguiu dar à luz na ilha de Delos, onde Apolo e sua irmã gêmea, Ártemis, vieram ao mundo. Desde criança, Apolo já irradiava ordem e beleza. Sua música, tocada na lira de ouro, acalmava deuses e mortais. Sua flecha não era só destrutiva, também curava, pois Apolo era senhor da medicina e das artes divinatórias. No oráculo de Delfos, sua palavra ecoava como verdade absoluta. Mas Apolo não era apenas previsibilidade e ordem. Seu mito também fala da luta contra o caos. Foi ele quem enfrentou a serpente Piton, monstro que guardava o antigo oráculo de Gaia. Apolo, com sua flecha certeira, derrotou a criatura e estabeleceu ali o seu templo. Esse ato não foi apenas uma batalha, foi o símbolo da vitória da luz sobre a escuridão, da clareza sobre a confusão, da harmonia sobre o medo. Apolo representa o princípio solar dentro de nós. Não apenas a energia vital, mas também a consciência que organiza a vida. Ele é a clareza que surge quando conseguimos olhar para dentro e nomear nossos pensamentos e emoções, assim como derrotou Piton. Apolo nos lembra que cada pessoa carrega serpentes interiores, medos, traumas, confusões mentais. Mas a flecha da consciência pode atravessar a névoa, e só assim conseguimos pensar com clareza, pensar positivo. Na luz de Apolo, não é ignorar as sombras, mas enxergá-las pelo que são. Não é forçar otimismo vazio, mas encontrar sentido mesmo nos conflitos. Carl Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Apolo simboliza justamente esse movimento. Ele não elimina a sombra, mas a ilumina, mostrando sua forma, sua natureza, para que possamos integrar o que antes estava oculto. Na saúde mental, isso significa reconhecer os pensamentos negativos, as vozes internas que dizem: não sou capaz, tudo vai dar errado, e não fugir delas, mas observá-las sob a luz da consciência. Quando nomeamos a sombra, ela perde força. É como levar uma serpente escondida para fora da caverna. No escuro, ela parece imensa e ameaçadora. Na luz, percebemos seus contornos e limites. Pensamento positivo, nesse sentido, não é negar a existência da serpente, mas aprender a conviver com ela, sabendo que há em nós também uma flecha de Apolo. A capacidade de clarear, de organizar, de transformar caos em música. Como aplicar essa sabedoria? Apolo nos dá 3 caminhos. Primeiro, a música. A arte pode ser um remédio. Quantas vezes uma canção mudou o tom do nosso dia? Na psicologia, chamamos isso de regulação emocional, mudar o ambiente interno por meio de símbolos externos. Crie sua própria lira de Apolo. Pode ser um caderno de escrita, uma playlist, uma oração ou até exercícios de respiração. Tudo que traz ritmo e harmonia é música interior. Segundo, a profecia. Não no sentido de prever o futuro, mas de aprender a imaginar possibilidades melhores. Quando nos vemos presos em pensamentos negativos, podemos nos perguntar: e se ao invés de dar errado, isso fosse uma chance de aprender? Esse exercício é o oráculo interno que abre horizontes. Terceiro, a cura. A medicina de Apolo nos lembra do cuidado com o corpo e a mente. Não é possível pensar positivo em meio a esgotamento, insônia ou isolamento total. Cuidar de si é colocar adubo no solo da mente, para que nela floresçam pensamentos claros. Apolo nos ensina que a luz não é apenas externa, ela nasce do modo como organizamos nossa vida interior. E pensar positivo não é sorrir à força, mas acender uma chama de consciência capaz de clarear a escuridão da mente. Assim como Apolo venceu a serpente Piton,
também nós podemos aprender a guiar nossas sombras com a flecha da clareza. Conta a tradição que, antes de Apolo instalar seu templo em Delfos, havia ali um oráculo primitivo, guardado por uma criatura monstruosa, a serpente Piton, nascida da própria terra, filha de Gaia. Piton representava o caos, o medo e o inconsciente coletivo que aterrorizava os homens. Seu corpo era imenso, enrolava-se nas cavernas e liberava vapores venenosos que enlouqueciam quem se aproximava. Ninguém podia chegar perto sem sentir a mente turvar, o corpo enfraquecer e a esperança se dissolver. Apolo, ainda jovem, ousou enfrentar esse monstro. Munido de seu arco e flechas, ele desceu até o antro de Piton. Não havia caminho claro, apenas escuridão densa. Cada passo era acompanhado pelo sussurro da serpente, um som que misturava ameaça e tentação, como se a própria terra conspirasse contra o intruso. Mas Apolo não recuou, mirou e lançou flechas certeiras. A cada disparo, uma parte da escuridão se desfazia, e quando o monstro finalmente tombou, a fumaça venenosa se dissipou e, em seu lugar, Apolo ergueu o oráculo da verdade. Esse mito não fala apenas de um deus contra uma criatura, ele fala de nós. Serpente Piton é o símbolo dos pensamentos sombrios que habitam dentro de cada pessoa, aquelas vozes que aparecem quando estamos sozinhos. Você não vai conseguir, não adianta tentar, você nunca será suficiente. Essas vozes não são apenas ideias vagas, elas se infiltram no corpo, aceleram a respiração, deixam o coração apertado, paralisam decisões, muitas vezes impedem até o sono. Quem já viveu crises de ansiedade ou episódios depressivos conhece bem o veneno de Piton. É uma sensação de que há algo rastejando por dentro, sufocando qualquer tentativa de esperança. E como a serpente enroscada, esses pensamentos parecem intermináveis, sempre voltando, sempre se repetindo. Mas Apolo nos ensina outra atitude. Ele não ignorou o monstro, tampouco fugiu dele, também não tentou negociar. Apolo o enfrentou de frente, com sua arma mais poderosa, a clareza. A flecha que atravessa a névoa representa o ato de nomear nossos pensamentos negativos. Na psicologia da sombra, o caos psíquico ganha poder quando não o reconhecemos. Enquanto não damos nome, ele nos governa no inconsciente. Por isso, Apolo é um convite. Dizer em voz alta aquilo que nos assombra. Não basta estou mal, é preciso clarear. Tenho medo de decepcionar as pessoas. Estou preso a uma culpa antiga. Estou antecipando um fracasso que ainda não aconteceu. Cada vez que fazemos isso, lançamos uma flecha e cada flecha abre espaço para a luz. Mas não é fácil. Muitas vezes preferimos fugir. Nos distraímos com excesso de trabalho. Redes sociais, compras, álcool, relacionamentos tóxicos, qualquer coisa que abafe o som da serpente. Só que a fuga é alimento. Quanto mais tentamos evitar, mais forte Piton fica. É como se a sombra se alimentasse do nosso silêncio. O mito nos mostra que pensar positivo não é colar frases bonitas sobre a dor, mas é enfrentá-la com clareza, é olhar para o caos interior e dizer: eu vejo você, eu te reconheço, mas você não vai me dominar. Na vida prática, isso pode ser treinado. 3 gestos simples já repetem o arco de Apolo Quino. Respirar diante do medo. Quando o coração dispara, respire fundo 3 vezes. Cada inspiração é uma flecha, cada expiração atravessa a névoa. Escrever o que Piton diz. Pegue papel e caneta e anote. Exatamente as frases negativas que surgem. Escrevê-las é como tirar a serpente da caverna no papel. Elas perdem parte do poder. Responder com clareza. Ao lado de cada frase sombria, escreva uma resposta lúcida. Se Piton sussurra: você vai falhar. Escreva: sim, posso falhar, mas também posso aprender. Já superei antes. Esse ato simples é a flecha que transforma veneno em aprendizado. E, ainda assim, é preciso lembrar: a luta com Piton não é única, assim como a Terra sempre pode gerar novos monstros. Nossa mente também sempre trará novos medos e dúvidas. Não se trata de eliminar a sombra,
mas de aprender a enfrentá-la sempre que aparecer. Carl Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Se não reconhecemos nossas próprias serpentes, elas retornam em forma de crises, fracassos repetidos, relações que se desfazem sempre no mesmo ponto. Enfrentar Piton é também quebrar ciclos. Pensar positivo, nesse contexto, não é acreditar que a vida será sem dor. É saber que, mesmo diante do caos, carregamos em nós a clareza necessária para enfrentá-lo. Apolo não destrói a sombra do mundo, mas mostra que a cada dia podemos lançar nossas flechas contra ela. A vitória não está em viver sem monstros. Está em lembrar que sempre podemos vencê-los. Depois de derrotar a serpente Piton, Apolo estabeleceu seu templo em Delfos, aos pés do Monte Parnaso. Ali não surgiu apenas um espaço sagrado, mas o coração espiritual da Grécia Antiga. O oráculo de Delfos se tornou tão central que cidades inteiras, antes de declarar guerra ou assinar tratados de paz, enviavam mensageiros para ouvir a palavra do Deus da Luz. Reis, generais, poetas e viajantes humildes percorriam estradas árduas até aquele santuário. Ao chegar, encontravam uma atmosfera densa, quase mágica. Incensos queimavam. Sacerdotes entoavam cânticos e no centro, sobre um tripé, estava a Pítia, a sacerdotisa escolhida por Apolo. Ela inalava vapores que emergiam da terra e entrava em transe. Em sua voz entrecortada, dizia palavras obscuras que eram registradas e interpretadas. Mas havia algo ainda mais importante do que qualquer resposta enigmática. Logo na entrada do templo, estavam gravadas duas frases eternas: conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Essas palavras eram, na verdade, o verdadeiro oráculo, porque não adiantava perguntar sobre guerras, alianças ou riquezas se o buscador não conhecia a si mesmo. Sem autoconhecimento, até a resposta mais divina se tornava inútil. O oráculo de Delfos simboliza nossa própria voz interior. Não é mágica. Não prevê o futuro como em uma profecia literal. Ela é a consciência profunda, a intuição que fala em murmúrios quando o barulho do mundo silencia. É aquela sensação de que algo não está certo. É a clareza súbita que às vezes aparece em meio ao caos. É a verdade que insiste, mesmo quando tentamos ignorá-la. Quantas vezes você já ignorou esse oráculo? Talvez tenha sentido que uma relação estava adoecendo sua alma, mas permaneceu com medo da solidão. Ou percebeu que seu corpo pedia descanso, mas escolheu se violentar em nome da produtividade. Quantas vezes a voz interior pediu calma e você respondeu com pressa? Esse é o drama humano. Escutamos mais o ruído de fora do que o sussurro de dentro. Seguimos as expectativas da família, a comparação com os outros, a pressão das redes sociais e sufocamos a bússola que Apolo nos oferece: o autoconhecimento. Na psicologia da sombra, essa voz interna é a expressão do self, o centro da psique que busca integração. Mas ela quase sempre é abafada pelo ego, que teme perder controle. Por isso, muitas vezes, só ouvimos essa voz em momentos de crise, quando tudo desmorona e não resta escolha senão olhar para dentro. Mas Apolo não pede que esperemos o colapso. Ele nos convida a cultivar espaços de escuta desde já. Como fazer isso na vida prática? Reservar alguns minutos pela manhã para escrever, sem censura, tudo o que passa pela mente. Caminhar sem fones de ouvido, apenas ouvindo os próprios pensamentos e sensações. Meditar, não para esvaziar a mente, mas para observar com clareza o que está presente. Perguntar a si mesmo: o que realmente estou sentindo agora? O que está me movendo neste momento? Pouco a pouco, aprendemos a diferenciar a voz da intuição do ruído do medo e começamos a confiar. O oráculo fala em símbolos. Pode ser um sonho que retorna, uma palavra que se repete em lugares distintos, uma sincronicidade aparentemente banal, mas que carrega significado. Jung chamava isso de sincronicidade. Coincidências significativas que apontam para a voz profunda da psique,
Assim como os sacerdotes interpretavam as palavras da Pítia, também precisamos interpretar os sinais que a vida nos oferece. Mas há uma condição. O oráculo só responde a perguntas verdadeiras. Ele não revela atalhos fáceis. Se perguntamos, como posso ser feliz? Talvez ele permaneça em silêncio, mas se ousamos perguntar qual parte de mim eu tenho medo de aceitar, ou então a resposta surge. Por isso, Apolo exige sinceridade. Não adianta buscar no templo respostas para fora, se dentro de nós ainda escondemos perguntas que evitamos fazer. Escutar essa voz pode ser desconfortável. Ela pode pedir que deixemos para trás algo que nos dá segurança, mas já não nos dá vida. Pode nos empurrar para mudanças que exigem coragem. Pode até nos colocar diante de verdades que preferíamos não ver, mas sempre conduz à luz. Pensar positivo, nesse sentido, não é recitar frases prontas de otimismo, é ter confiança de que, ao se conhecer, você terá clareza suficiente para atravessar qualquer sombra. Mesmo sem enxergar toda a estrada, você terá luz para o próximo passo. E esse é o verdadeiro poder da voz interior. O oráculo de Delfos não existe mais em pedra, mas existe em cada ser humano. Toda vez que paramos para ouvir o que sentimos de verdade, honramos Apolo. E toda vez que seguimos essa clareza, criamos um destino mais consciente. Conhecer a si mesmo é o maior ato de positividade, porque quem se conhece não é arrastado pelo ruído externo, não se perde em ilusões, não se paralisa diante da dúvida. Quem se conhece encontra dentro de si a resposta mais antiga e mais atual de todas, a verdade. Apolo não era apenas o deus do sol e da profecia, era também o senhor da música, da poesia e da arte. Diz a tradição que sua lira dourada, presente de Hermes, tinha o poder de acalmar tempestades, interromper batalhas e devolver alegria a corações atormentados. Quando Apolo tocava, até as feras do bosque se aproximavam em silêncio, como se a própria natureza se curvasse diante da harmonia. Na Grécia, acreditava-se que a música não era só entretenimento, era medicina. Pitágoras, filósofo iniciado nos mistérios apolíneos, dizia que cada nota possuía proporções matemáticas capazes de influenciar a alma. Para os antigos, uma melodia podia restaurar equilíbrio, corrigir excessos e devolver clareza mental. Essa visão continua atual. Quem nunca sentiu uma música tocar um ponto tão profundo que lágrimas surgiram sem aviso? Quem nunca se sentiu reconfortado ao ouvir uma canção no momento exato em que mais precisava? A música é ponte entre o invisível e o concreto. Ela ordena o que parecia caos, dá forma ao que parecia sem sentido. Na psicologia da sombra, a música simboliza justamente a capacidade de integrar opostos. Notas graves e agudas, silêncio e som, tensão e resolução. Tudo se encontra na partitura, assim também é a psique, sombra e luz, alegria e dor, esperança e medo. A harmonia não nasce da ausência de contrastes, mas da convivência criativa entre eles. Apolo nos ensina que pensar positivo não é apagar notas dissonantes, mas incorporá-las em uma melodia maior. Mas como isso aparece no nosso dia a dia? Pense na vida como uma orquestra. Cada relação, cada hábito, cada emoção é um instrumento. Às vezes o violino da alegria soa alto, mas a percussão do medo insiste em bater. Às vezes o silêncio parece desconfortável, mas ele é parte da música, tão importante quanto as notas. O que torna a vida suportável não é eliminar os sons que nos incomodam, mas aprender a compor com eles. Apolo, com sua lira, nos convida a buscar a harmonia em 3 dimensões. Harmonia interior, cuidar da mente e do corpo como quem afina um instrumento. Sem descanso, boa alimentação e pausas, a mente desafina, tornando qualquer desafio ainda mais pesado. Autocuidado é a afinação da alma. Manhu. Harmonia relacional. A música só existe porque uma nota se conecta à outra. Da mesma forma, nossa vida só encontra plenitude no encontro com o outro. Muitas vezes, a falta de sintonia com familiares,
colegas ou parceiros causa ruídos que se transformam em sofrimento. Cultivar relações conscientes é como aprender a tocar em conjunto. Harmonia espiritual. A música sempre foi linguagem sagrada. Na Grécia, cânticos eram oferecidos a Apolo em rituais de cura. No nosso tempo, espiritualidade pode ser encontrada na oração, na arte, na contemplação da natureza. É o momento em que sentimos que nossa melodia se conecta a algo maior do que nós mesmos. Na saúde mental, a música pode ser vista como metáfora e prática. Ouvir músicas que nos elevam regula o humor, ajuda a atravessar crises, organiza o pensamento, mas música também pode significar tudo aquilo que traz ritmo à nossa vida. Escrever diariamente, praticar exercícios, manter rituais de sono são pequenas canções que, repetidas todos os dias, criam estabilidade e sentido. A psicologia da sombra nos lembra que não existe harmonia sem dissonância. Assim, como uma música sem variação seria monótona, uma vida sem contraste seria rasa. Aceitar a tristeza, reconhecer a raiva, acolher o medo, tudo isso faz parte da melodia. O problema não é sentir, mas sufocar emoções até que elas explodam em gritos desafinados. Por isso, pensar positivo não é negar a dor, mas inseri-la na música da existência. A tristeza pode ser um acorde menor dentro de uma sinfonia maior. E quando tocada no contexto certo, até ela pode soar bela. Apolo nos ensina que a vida pode ser vivida como partitura. Cada escolha é uma nota, cada gesto é um compasso. E nós, ainda que imperfeitos, podemos aprender a tocar nossa própria melodia com mais consciência. Pensar positivo, na luz de Apolo, é confiar que até o silêncio faz parte da música. É saber que não precisamos de perfeição para viver com beleza. Basta aprender a afinar nosso instrumento e a tocar com o coração. Cura não vem de eliminar o sofrimento, ela nasce quando conseguimos dar a ele um lugar na partitura da alma. Assim, até a sombra encontra ritmo e deixa de ser apenas ruído para se tornar parte da harmonia. Apolo não é apenas o deus da luz, da música e da profecia. Ele também é o guardião do tempo. Na Grécia Antiga, o movimento do Sol era visto como a marcação primordial da vida. Era o ciclo solar de Apolo, que dizia quando plantar, quando colher, quando celebrar e quando recolher-se. Sem esse ritmo, a vida humana mergulhava no caos. Os gregos organizavam suas festas e rituais segundo o curso do Sol. As píticas, competições em honra de Apolo, eram realizadas a cada 4 anos, lembrando que até o esplendor humano deve respeitar os intervalos do tempo. Apolo, portanto, não era apenas o deus que iluminava, era o que ensinava a humanidade a viver em cadência. Mas o ser humano moderno se perdeu dessa cadência. Vivemos em luta constante contra o tempo. Queremos acelerar processos, antecipar resultados, saltar etapas. Carregamos culpas presas ao passado e ansiedades projetadas no futuro. E, nesse embate, raramente habitamos o único lugar onde a vida acontece. O agora. O preço é alto. Insônia que nos rouba noites. Ansiedade que nos impede de estar presentes. Burnout, que devora energia. A vida parece um calendário correndo, mas nunca suficiente. E é nesse cenário que a disciplina solar de Apolo se torna medicina. O Sol não se apressa, mas também não atrasa. Ele cumpre seu ciclo diariamente, de forma simples e majestosa. Não há dia em que o Sol desperdice seu papel. E também não há noite que dure para sempre. Esse é o lembrete de Apolo. Há um ritmo inevitável que nos sustenta, e quanto mais resistimos a ele, mais adoecemos. Na psicologia da sombra, a ansiedade é a recusa em viver o presente, é a mente projetando cenários futuros que ainda não existem. A culpa, por sua vez, é a prisão no que já passou e não pode ser mudado. Ambos os movimentos nos afastam da realidade viva do instante, e quando não aceitamos esse tempo interior, ele se manifesta como sintomas: crises de pânico, depressão, angústias inexplicáveis. Apolo nos ensina a reconciliar-nos com o tempo,
A disciplina da luz não significa rigidez, mas ritmo. Assim como o sol que cumpre seu ciclo sem se perder, também nós precisamos aprender a habitar nossos próprios ciclos. Isso implica aceitar que a vida não é linear, mas feita de repetições, começos e fins. Na prática, como cultivar essa disciplina? 1. Rituais de começo e fim. Ao amanhecer, agradecer pela vida. Ao anoitecer, reconhecer algo que aprendemos. Esses gestos simples ancoram o dia e criam um sentido de ordem. Respeitar os ciclos do corpo. Dormir, comer, descansar, trabalhar. Quando ignoramos esses ritmos, pagamos com fadiga crônica e desequilíbrio emocional. O corpo é como um relógio solar. Quando forçamos, ele se rebela. Limites para as preocupações. Estabelecer horários para pensar em problemas. Isso evita que a mente passe o dia inteiro dominada por ansiedade. É como abrir e fechar um templo, um espaço sagrado para lidar com preocupações e depois deixá-las descansar. Plenitude nos gestos. Fazer. Uma coisa de cada vez. Lavar a louça apenas lavando-a. Louça. Caminhar apenas caminhando. Conversar. Apenas conversando. A presença total transforma tarefas comuns em rituais solares. O tempo também é mestre de cura. Feridas emocionais não se fecham de imediato. Assim como a noite não cede lugar à manhã em segundos, a psique também precisa de horas, dias, anos para amadurecer certas dores. O problema é que exigimos de nós mesmos pressa, como se o luto, a perda, a frustração pudessem ser superados em prazos curtos. Apolo nos lembra: cada processo tem seu compasso. Apressemos e perderemos a lição. Na saúde mental, reconciliar-se com o tempo é aceitar que nem tudo precisa ser resolvido hoje. É permitir que o inconsciente trabalhe enquanto caminhamos. É confiar que, assim como o sol sempre retorna após a noite, também a clareza retorna após a escuridão interior. Pensar positivo nesse contexto não é negar a dor nem fingir que tudo se resolverá de imediato. É cultivar paciência, é acreditar que nenhuma noite é eterna e, ao mesmo tempo, é reconhecer que nenhuma manhã dura para sempre e que, por isso, cada instante merece ser vivido com plenitude. Apolo nos convida a viver o tempo como um templo, não como inimigo, mas como mestre. A disciplina da luz é aprender a caminhar em harmonia com os ciclos da vida. E quando fazemos isso, descobrimos que não é o tempo que nos persegue, somos nós que precisamos aprender a dançar com ele. O sol nunca deixa de nascer, e cada amanhecer é uma oportunidade de recomeçar. Assim, a disciplina do tempo não é prisão, mas libertação, a lembrança de que, apesar das sombras, a vida sempre se renova. Chegamos ao fim da travessia. Depois de caminhar com Apolo pelo mito da serpente Piton, pelo oráculo de Delfos, pela música da alma e pela disciplina do tempo, resta a pergunta mais essencial: qual é o sol que brilha dentro de nós? Na mitologia, Apolo é o deus da luz, mas não apenas da luz externa que aquece os campos. Ele é o símbolo da claridade interior, da consciência que ilumina o que está escondido, da razão que dá forma ao caos. E essa luz não é algo distante, reservado aos deuses. É uma possibilidade que todos carregamos em nossas profundezas. A vida humana, no entanto, não é feita apenas de luz. Todos temos sombras, medos, traumas, desejos ocultos, fragilidades. E é justamente aí que Apolo se torna mestre. Ele não nos pede para negar a sombra, mas para iluminá-la. Sua lira não silencia os sons dissonantes, mas os transforma em parte da harmonia. Seu sol não destrói a noite, mas a integra em ciclos de renovação. Na psicologia da sombra, esse é o processo da individuação, tornar-se inteiro. Jung dizia que a verdadeira luz não vem de rejeitar a escuridão, mas de enfrentá-la com coragem e consciência. O sol interior é exatamente isso. A chama que não apaga, mesmo em meio às noites mais densas. Mas o que significa viver com esse sol aceso?
Significa não se deixar aprisionar pela escuridão dos pensamentos negativos. Significa não confundir dor com destino, nem fracasso com identidade. Significa entender que cada crise pode ser atravessada, cada queda pode ensinar, cada silêncio pode se tornar fértil. Na prática, esse sol interior se manifesta em escolhas simples, mas poderosas. Quando escolhemos responder com clareza e não com raiva. Quando preferimos cultivar esperança em vez de repetir ressentimentos. Quando, mesmo cansados, encontramos um motivo para agradecer. Quando transformamos uma ferida em aprendizado, em vez de deixá-la apodrecer como rancor. Cada gesto consciente é como um raio de luz que atravessa a sombra e, pouco a pouco, esses raios constroem um sol que ninguém pode apagar. Mas há um detalhe importante. Esse sol não brilha apenas para nós. Assim como o astro ilumina tudo ao redor sem escolher onde pousar sua luz, também o sol interior deve se expandir para além do próprio ego. O sentido da vida não está apenas em clarear nossa própria caminhada, mas também em aquecer os que caminham conosco. É no compartilhar da luz que a existência encontra profundidade. A Apolo nos ensina que pensar positivo não é pintar de dourado uma realidade difícil. É saber que, mesmo em meio à dor, há um sol dentro de nós que pode iluminar o próximo passo. É aceitar que a morte existe. Mas ainda assim agradecer pela respiração de agora, é reconhecer que a sombra é real, mas ainda assim escolher acender a chama da consciência. O sol interior é a metáfora do sentido. Não é algo que recebemos pronto, mas algo que construímos a cada dia, ao integrar nossa luz e nossa escuridão, ao escolher a clareza em vez da confusão, ao optar por viver com presença em vez de ser arrastado pelo caos. E assim, ao final dessa jornada, Apolo nos olha e pergunta: o que você faz com a sua luz? Ela aquece apenas você ou também ilumina aqueles que seguem ao seu lado? Essa é a questão que decide o sentido da vida. Aqui terminamos mais uma travessia. Lembre-se, memento mori. Somos todos viajantes das sombras, e cada passo consciente é uma chama que ilumina a eternidade.